Dando sequência à sabatina com os pré-candidatos a deputado federal nas eleições deste ano, o JD1 TV recebe o ex-senador de Mato Grosso do Sul, Valdemir Moca, que agora tenta mais uma vez uma vaga no Congresso Nacional pelo partido MDB. Mas antes de passar a fala ao nosso entrevistado, eu quero lembrá-los que as nossas entrevistas são transmitidas em rede nacional pelo canal 4 da NET, além de ficarem disponíveis nas nossas plataformas digitais e nas nossas redes sociais pelo @jd1noticias.com. Moca, bem-vindo aos nossos estúdios e para iniciar o nosso bate-papo, por que o senhor quer ser deputado federal? Bom dia, primeiro uma alegria, uma satisfação ser recebido aqui no JD1, né? E eu quero dizer que eu quero ser novamente deputado federal para continuar um trabalho que eu sempre fiz, que é ser útil, de debater as questões a nível nacional, né, em função do meu país, mas sempre com um olhar voltado para o meu estado, Mato Grosso do Sul, e principalmente a questão dos municípios. É importante a gente lembrar que a principal, né, função de um deputado federal, além dos debates, além das grandes discussões nacionais, é você garantir que aquilo que é arrecadado nos municípios e é levado como imposto, a riqueza nossa é levada para o governo federal, seja devolvido na forma de recursos. E esses recursos, o deputado federal tem condição de colocar e indicar isso para os municípios do nosso estado. E também, é claro, trazer esses recursos para o estado. Mas eu sempre digo que essa questão do estado e da União, ninguém mora em estado e na União. As pessoas moram e vivem nos municípios. E são nos municípios que as pessoas trabalham, né, e produzem a riqueza, e isso é que gera um imposto. Por que o eleitor deve votar no senhor e não nos seus concorrentes? Primeiro, eu não acho que o eleitor deve votar em mim e não nos meus concorrentes. Eu acho que eu me coloco como uma opção a mais, né? E cabe ao eleitor examinar, pesquisar a folha de serviços prestados, a experiência, o equilíbrio, né, na hora de resolver e encaminhar os problemas do país, do estado e principalmente um olhar focado dos municípios. Campo Grande, por exemplo, é uma cidade grande que precisa de grandes investimentos, é claro. Mas o prefeito de Campo Grande, o grupo de Campo Grande, tem força suficiente para trazer esses recursos. É claro que eu vou estar ajudando isso, mas os pequenos municípios, na maioria das vezes, eles precisam muito dos parlamentares para chegar até um ministério. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E é por isso que eu acho que, como deputado federal, com a minha experiência e principalmente, dizendo, com credibilidade, né, de uma pessoa que ao longo de 8 mandatos nunca foi acusada de desviar recursos, de fazer coisa errada. Isso chama-se credibilidade, seriedade, e eu tenho condição de levar os prefeitos, os vereadores, até os ministérios para levantar e trazer recursos para os seus municípios. O senhor já teve uma carreira em Brasília. Que legado o senhor vê durante esse período que o senhor pretende trazer para agora? E eu acho importante a tua pergunta. Sem dúvida, qual que é o legado do Moca? É um legado principalmente de representatividade. Eu procurei representar o meu estado exatamente com o quê? Com seriedade, né? Com honestidade. E para fazer um debate, isso é importante. E defender
né, as coisas que o nosso Estado... Por exemplo, eu sou médico e professor, então a saúde e a educação sempre será uma prioridade, não é só minha, de todos os parlamentares. Mas, por exemplo, não sou produtor rural, mas sempre defendi a economia do nosso Estado. Depende fundamentalmente do que hoje se chama agronegócio. Mas quando eu cheguei lá, né, chamava-se agricultura e pecuária. E nós temos uma frente parlamentar da agropecuária, do qual eu procurei me inserir. Acabei sendo presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e sempre contribuí para o fortalecimento da economia do nosso Estado, ajudando os produtores rurais, sejam grandes, médios e os pequenos, através da chamada agricultura familiar, que eu procurei fortalecer muito, principalmente quando estive no Senado da República. O senhor iniciou a sua carreira política em 82 como vereador. O que mudou na política? Ah, nossa, como mudou, né? Por exemplo, hoje, a campanha, a forma de fazer campanha, né? A forma, é tudo muito moderno, né? Então, você tem que se comunicar através das chamadas mídias sociais. A comunicação mudou. Mas, principalmente, lá no Congresso, formaram-se grandes bancadas, os segmentos têm representatividade. Mas eu acho que o mais importante de tudo é você estar atualizado, acompanhando a política, o que está acontecendo a nível mundial. Para que isso, você tem que estar preparado, o que está acontecendo a nível mundial, porque vai ter repercussão no nosso país, no nosso Estado. E isso é você exercer uma representatividade. E essa representatividade, ela vai vir dos segmentos organizados da população. Moca, como o senhor analisa a sucessão estadual após essas denúncias contra o Marquinhos Trade? Olha, eu acho que ainda é cedo para avaliar isso, né? A repercussão disso nós vamos sentir durante a campanha. Sinceramente, eu acho que ainda é muito cedo para, nesse momento, avaliar se o que aconteceu vai repercutir, teve uma repercussão grande ou não. De qualquer forma, se isso, tudo que está se levantando for verdade, é muito grave. Qual será o seu primeiro projeto em Brasília se for eleito? Eu tenho várias sugestões já para projetos. Mas eu tenho uma coisa que, como médico, eu percebo e eu percebi, estou conversando com colegas que estão ainda na ativa, durante a pandemia, várias doenças, as pessoas com medo de ir no hospital, nos consultórios, elas ficaram demandas reprimidas. Cirurgias foram adiadas, doenças crônicas deixaram de ser acompanhadas, como diabetes, hipertensão, e isso tem uma repercussão, né? Pessoal, uma doença terrível que é o câncer, as pessoas tinham acompanhamento, pararam de fazer. Então, eu acho que tem toda uma demanda que ela está reprimida. É preciso criar condições para que sejam colocado todas essas doenças, o acompanhamento dessas doenças em dia. Essa é uma coisa importante que, para mim, vai ser uma prioridade em chegando lá. E uma outra coisa, eu, como senador, eu presidi, na verdade, criamos uma comissão, eu propus a criação de uma comissão para debater a questão das chamadas doenças raras. E entre essas doenças raras, está me chamando a atenção uma questão que crianças com autismo. Há cada dia um número maior de crianças que estão sendo diagnosticadas como autistas. E essa é uma questão que me preocupa, porque nós podemos ter uma geração
de crianças, né, de pessoas com autismo. Eu acho que é importante, novamente, discutir essa questão das doenças raras. É claro que isso é um todo e também tem um foco, claro, para todas as doenças raras, mas está me chamando a atenção o grande diagnóstico de crianças autistas. Agora falando sobre o cenário nacional. Na eleição presidencial, para onde vai o Moca? O Moca vai estar no lugar que sempre esteve. Eu me filiei no MDB em 78. Tive 8 mandatos consecutivos, 36 anos de política partidária. Eu sempre estive no MDB. O MDB tem uma candidata, que é a Simone Tebet. E no primeiro turno eu vou estar com o meu partido, com o MDB. Antes de encerrar a sabatina de hoje, eu quero lembrá-los mais uma vez que as nossas entrevistas são transmitidas em rede nacional pelo canal 4 da NET e estão disponíveis nas nossas plataformas digitais pelo @jd1noticias.com. Moca, eu quero agradecer a sua participação aqui no estúdio, sua disponibilidade, e o senhor pode encerrar com as suas considerações finais. Primeiro sou eu que te agradeço essa gentileza, a oportunidade do espaço tão importante, o privilégio de me comunicar com a população, com aqueles que estão nos assistindo e dizer a todos vocês, bom, eu fui de vereador aqui em Campo Grande, na primeira eleição direta para eleger governadores, tá? Depois de 64, eu fui vereador, eu fui deputado estadual por 3 mandatos, deputado federal por 3 mandatos e senador da República. E me orgulho, no momento em que a política tem tanto descrédito, eu ouso dizer o seguinte, eu nunca envergonhei o voto do eleitor que votou em mim. Eu espero, sim, continuar fazendo um trabalho, como disse, para ajudar o meu país, né, para debater as grandes questões nacionais, mas sempre com foco para o meu estado e principalmente para com os meus municípios. Um grande abraço a todos vocês que hoje nos assistiram. jd1noticias.com, a notícia no seu celular.